Olha só. Pegou e falou assim, não, vai ser Vamos lá, assim, desenhar o gráfico direito. Pô, investiu matemática com a média. Aí eu peguei um gosto. Mas agora já tô começando. Já tá aqui. Ai, meu Deus. Olha só. Vê se tem alguma coisa para botar ele. É treinamento. Então eu apaguei aqui porque ali não dá para ver, tá? Mas agora a gente precisa dessas informações aqui para desenhar o gráfico. Tranquilo? Então vamos lá, o que a gente tem que ver? Eu vou desenhar um gráfico aqui no quadro, depois eu vou desenhar no computador. Tá certo? Beleza? Isso é tudo a mesma questão? É. É que eu não tinha notado qual era a questão. Questão 10. Questão 10, item 20. Olha só, então vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer é marcar o ponto 1 aqui. Beleza? Tranquilo? Tá? Por quê? Porque no ponto 1 o gráfico não passa. Lembrando, nesse ponto 1 a função não está definida. Beleza, pessoal? Certo? Tranquilo? Então o que vai acontecer? Posso começar, então ou eu começo olhando o 1 para a direita ou o 1 para a esquerda. Vou começar olhando o 1 para a direita. Tá legal? Beleza? Então no 1 para a direita, pela direita, a função tende a infinito. Certo? Tranquilo que está escrito aqui. Beleza, pessoal? Tá? Então eu vou desenhar uma reta vertical aqui que vai me ajudar a desenhar o gráfico. Tranquilo? Então, o que significa esse limite aqui? Quando x tende a 1 pela direita, ela tende a mais infinito. Quer dizer que para valores muito perto do 1 à direita, ela vai tender para lá, para mais infinito. Tranquilo? Então ela vai fazer esse desenho. Certo? Tranquilo? E quando x tende a mais infinito, que é para cá, o que vai acontecer com y? Quando x tende a mais infinito, ela vai tender para quanto? Mais infinito. Então ela vai fazer esse desenho aqui. Beleza? Certo? Tranquilo? Fala. Quem não assinou ainda? Então, se você não desenhou primeiro, foi aquela numeradora, né? Não, estou desenhando tudo junto. Eu estou olhando para cá. Entendeu? Certo? E para cá. Beleza? Ó, quando 1 pela direita, ela tende a infinito. Eu estou olhando o resultado, não é do numerador e do denominador. Estou olhando o resultado das duas, entendeu? E infinito ela tende a infinito, beleza? Tá, então essas informações me dão essa cara do gráfico. Tranquilo? Certo? E aí, quem não entendeu? Só uma dúvida. O primeiro limite que você fez foi quando x tende a 1. Quando ele está 1 pela direita. Eu ainda vou fazer para o outro lado, tá? Não acabou. Quando ele está. Aí a outra que você fez foi o resultado do limite da primeira. Essa aqui. O resultado do limite tendendo a 1, você usou como. Para fazer aquilo. Tá. É isso aí. Foi isso que você fez, né? Entendeu? Eu olhei para isso aqui, ó. O resultado do limite. Quando, ó, estou olhando para isso aqui. Quando x tende a 1 pela direita, ela tende a infinito. Tranquilo? Isso me levou a desenhar esse pedaço do gráfico. Certo? Depois, quando x tende a infinito, ela tende a infinito também. Isso me fez desenhar esse pedaço do gráfico. Ó. Aí tem uma relação que ele está subindo ou descendo? Tem. Você fez assim, parece que você fez descendo.
É. Então, ele desce por quê? Sim, ele desce e depois sobe de novo. Ele desce porque, ó, um pela direita, ele está aqui. Um pela direita, ele está aqui. Então, quando ele está aqui, um pela direita, ela tem que tender ao infinito. Então, ela tem que descer. Porque é como se ela viesse do infinito. Entendeu? Certo? E depois ela vai para o infinito de novo. Tranquilo? Certo? Então, olha só. Um pela direita é nessa região aqui. Ela vai ir para o infinito, beleza? Certo? E quando o x tende ao infinito, que é indo para lá, ela vai para o infinito de novo. Tranquilo? Eu sei isso. Fala, Caio. Tá de boa? Não. Pô, não acabei esse gráfico ainda. Ainda falta isso aqui, entendeu? Tá? Agora, antes de terminar o gráfico, algumas observações. Com essas informações que eu tenho, eu só tenho essas informações, tá? Que tende a infinito aqui, aí me fez desenhar esse pedaço, e tende a infinito para lá também, me fez desenhar outro pedaço. Agora, só com essas informações, eu sei que o gráfico poderia ser assim, por exemplo. Por enquanto, poderia. Depois eu vou ver que não pode, porque eu só tenho essas duas informações, que ele sobe para cá e sobe para cá. Entendeu? Beleza? No meio pode acontecer qualquer coisa. Depois a gente vai ver que não acontece isso, mas a gente ainda não tem ferramenta para ver isso. Porque para isso a gente precisa derivar. Tá? Olha só. E poderia acontecer isso aqui? Poderia ser assim o gráfico? Não, por que não? Mas do 1 para a direita, o que acontece? A direita do 1. Não, no 1 ela não existe. Ah, tá. Da direita. Mas para cá, ó, para x maior do que 1. Não pode atravessar o eixo, né? Não pode ficar nem cair agora. Não poderia passar por quê? Para x maior do que 1, ela é o quê? Positiva, isso. Ok. Certo? Para x Poderia maior. espelhar para cima. Para cima poderia assim, ó. Assim poderia. Mas eu sei que ela não passa para baixo do eixo. Porque no quadro dos sinais está me dizendo que para x maior do que 1 ela é positiva, entendeu? Beleza? Tá. Certo. Agora eu vou olhar para isso aqui, ó. 1 pela esquerda. 1 pela esquerda, ela vai tender a menos infinito, tá certo? Beleza? Então isso vai me fazer desenhar aqui, ó. 1 pela esquerda, eu tô aqui. O que significa 1 pela esquerda? Perto do 1, só que do lado esquerdo. Ela vai tender a menos infinito. Menos infinito é para lá. Então ela vai ter esse desenho aqui. Ele, né, o gráfico. Eu não sei porquê do feminino. Certo? A função. Então vai fazer assim, a função, né? Pode ser. Beleza? Ele vai fazer assim, ó. Beleza? Vai tender a menos infinito. Tranquilo? Tá? Aí depois eu sei que ele vai passar exatamente no zero, ó, porque o quadro de sinais me diz isso. Entendeu? Quando x igual a zero, vai valer zero. E aí depois ela continua negativa e tende a menos infinito aqui. Tranquilo? Então, quando eu faço essa parte do desenho, eu estou olhando para cá, ó. Quando x tende a menos infinito, ela vai tender a menos infinito. Entendeu? Falem aí. Então sempre foi isso, montar o gráfico de um limite, a gente primeiro tem que fazer a primeira parte, que é quando x tende a 1, e a segunda parte, que é quando x tende ao resultado do limite, quando
daqui para atender, não. Exato, passando pelo 1. Mas depende do caso, entendeu? Não precisa ser nessa ordem. Entendeu? A gente tem que olhar para todos os limites. X negativo? O que a gente tem, ó? Nesse caso aqui, a gente calculou 4 limites. Aqui no primeiro. Então a gente tem que olhar para cada um deles e tentar encaixar. Mas como que a gente vai saber quando que a gente fazer mais de 2 ou Vai ser mais Quando estiver olhando para o denominador. Vamos fazer um outro exemplo que tenha mais de 4. Para ver como, entendeu? Beleza? encostando no zero. Porque aqui, ó, quando x igual a 0 e y igual a 0. Se não encostar, Entendeu? aí fica. Só substituir aqui, ó, x igual a 0 vai dar 0. Sabe que é zero, porque vai ficar. Agora eu vou botar aqui no GeoGebra, porque como eu falei antes do intervalo, eu falei para vocês prestarem atenção nisso aqui, ó. Certo? Lembra disso? Eu falei, guardem isso aqui que vai acontecer uma coisa legal. O que é isso aqui que eu falei para vocês prestarem atenção? Que quando o x fica muito grande, x2 sobre x mais 1, que é a função com a qual nós estamos trabalhando, fica muito próxima de x, tá? Tá beleza? Porque o 1 fica irrelevante, concorda? Tá? Agora a gente vai ver isso acontecer aqui, com a ajuda do GeoGebra. Isso aqui, né, que eu falei, tende a mais infinito aqui, mais infinito aqui, a gente consegue ter certeza que tem pelo menos um ponto mínimo aqui, que é aquilo que o Caio estava perguntando, porque aqui ela decresce, porque ela está tendendo a mais infinito aqui, então ela tem que decrescer, depois ela vai tender para infinito de novo, tá? Então ela vai decrescer para depois crescer. Certo? Então, em algum lugar no meio tem que ter pelo menos um ponto mínimo, porque se ela vai decrescer, depois começar a crescer, em algum lugar como se fosse o vértice da parábola. Só que como não é uma parábola, eu não posso dar aquela fórmula de vértice, tá? Então, vamos dar zoom. Olha lá, aí está aparecendo, tá vendo? Um ponto de máximo aqui que é o 0, o outro ponto mínimo lá em cima que eu não sei quem é. Tá? Que eu não sei quem é por enquanto. Mas quando a gente aprender a derivar, a gente vai saber quem é, tá? Certo? Beleza? Agora, eu vou continuar dando zoom out, vou continuar afastando. Olha como o gráfico fica visto de longe, estão vendo? Hã? Certo? Porque repare que é esse gráfico aqui, tá? Só que no computador ele fica mais bonitinho, mas é esse gráfico aqui. E quando eu continuar afastando, olha o que vai acontecer. Ele fica parecido com y igual a x. Que é isso que eu falei aqui, ó. Para valores muito grandes de x, ele fica parecido com y igual a x. Beleza? Tranquilo? Repara que é o mesmo gráfico, tá? Isso aqui é tipo assim, que a gente está olhando de muito longe. Então não é que o gráfico mudou, continua tendo aqueles pontos mínimos ali, que a gente está olhando como se estivesse olhando para a Lua, não for enxergar um grão de areia na Lua. Mas aquele que continua existindo aqui. Só que quando eu olho de muito longe, ele fica parecido com uma reta. Por que ele fica parecido com uma reta? Porque isso aqui, ó, x2 menos 1 é muito próximo de x. Beleza? Vamos voltar aqui. Pronto, maneiro, beleza? Vamos fazer outro.
E é isso, daqui a pouco a gente vai aprender a localizar esses máximos e mínimos aí, tá? Vou ver um outro aqui. Calma aí. Tá. Posso apagar tudo? Vou fazer agora, atendendo o pedido do Eduardo, porque vai ter mais de 4 limites, tá? Para a gente calcular. Tranquilo? Então repara, o que eu vou fazer agora é igual esse aí. Eu vou ter que juntar todas essas informações dos limites que eu vou ter e colar isso no gráfico, tá? Vou tentar fazer um pouco mais rápido para... Então agora esse aqui, 24, é questão 10 ainda, 24, que é f de x igual a x2, não, x sobre x2 menos 1, tá? Beleza? Tranquilo? Então vai ser o seguinte, bom, primeira coisa que eu tenho que fazer é quais são os pontos onde eu não posso definir a função. Eu vou botar o domínio aqui. Então, quais são os valores de x onde esse denominador vai dar 0? 1 menos 1. Então, qual vai ser o domínio? Vai ser assim, ó. Beleza? Os números reais menos o menos 1 e o mais 1. E aí eu posso escrever dessa forma aqui. Tá de boa? Certo? Então, agora eu tenho que reconhecer quais limites eu vou calcular. Tá legal? Então, por que são, agora como eu estava falando para o Eduardo, por que vão ser mais de 4? Porque justamente eu vou ter que calcular o limite desses dois pontos aqui, que são os pontos onde a função não está definida. Entendeu? Beleza? Só que eu vou calcular cada um deles pela direita e pela esquerda. Então, aqui já vão ser 4, depois mais infinito, menos infinito, entendeu? Então, esse aqui eu vou ter 6 limites, que eu vou calcular e vou ter que juntar essas informações. Tá de boa isso? Então, certo? a quantidade de limites que a gente tem que calcular vai variar Da função. da função. Você tem que olhar... Do domínio. Hã? Do domínio. E o limite no infinito. O domínio, Você tem que olhar em geral, os pontos onde a função não está definida, beleza? E o limite no infinito e menos infinito. Tranquilo? A não ser quando for um caso assim, por exemplo, logaritmo. O logaritmo não pode ter menos infinito. Porque o domínio só vai até o zero, não existe logaritmo número negativo. Mas quando for assim, aí é mais infinito, menos infinito, beleza? E onde a função não está definida. Lembrando também que eu posso calcular qualquer limite, tá? Só que eu estou calculando aqui os limites que vão me ajudar a desenhar o gráfico. Tipo assim, eu posso calcular o limite quando isso aí tende a 2. Quanto vai dar o limite quando tende a 2? É o próprio valor da função, entendeu? Vai dar 2 sobre 3, certo? Beleza? Que é o próprio valor da função. Tranquilo? Então, eu posso calcular o limite quando x se aproxima de qualquer ponto. Mas o quente, que é o útil, que vai me ajudar, é calcular o limite onde a função não está definida. Porque quando a função está definida, eu já sei o valor. É só substituir, tá? Então, vamos ver. Bom, primeiro eu vou analisar os sinais, tá? E depois eu vou calcular os limites. Então eu vou botar sinal, vamos ver,
sinal do numerador, sinal do denominador, sinal da fração. Então aqui, ó, qual é o sinal de x? Onde é que x vale zero? No zero mesmo, tá? O sinal de x é simplesmente isso. Tranquilo? Positivo, negativo. Agora, como é que é o sinal de x2 menos 1? Certo? Onde é que isso aqui vale zero? Que a gente já falou ali. 1 e menos 1. Então eu vou botar no 1 vale 0, no menos 1 vale 0. Beleza? Agora, se eu pegar um número maior do que 1, isso aqui vai ficar positivo ou negativo? Sim. Positivo, porque se eu pegar um número maior do que 1 e elevar ao quadrado, vai ficar maior do que 1 também. Então eu vou subtrair 1 e vai ficar positivo, tá de boa? Certo? Bota o número aqui, 2. Vai dar 4 menos 1, 3. Então qualquer número maior do que 1 vai dar positivo. Agora, se eu jogar aqui menos 2, vai acontecer a mesma coisa. Menos 2 ao quadrado, 4. Menos 1, 3. Então, para cá, se eu botar um número menor que menos 1, também vai ficar positivo. Porque eu vou elevar ao quadrado. Beleza? E se eu botar um número entre menos 1 e 1? Vai ficar o quê? Negativo. Tá? Porque quando eu levar ao quadrado vai ficar menor do que 1. Beleza? Agora vamos lá, vamos ver a divisão. Então olha só, no zero eu estou dividindo 0 por uma coisa, dá 0. Aqui eu estou dividindo alguma coisa por 0, não existe. E aqui eu também estou dividindo alguma coisa por 0, não existe. Beleza? Tá tranquilo isso? Então aqui, ó, positivo, tá certo? Aqui, negativo, positivo, negativo. Alguma dúvida? Tá de boa isso? Tá? Certo? Agora, alguma dúvida aqui, ó? Eu estou vendo, ó, positivo com positivo, positivo. Positivo com negativo, negativo. Isso vale tanto para divisão quanto para multiplicação. No caso, eu estou fazendo uma divisão. Aqui, negativo com negativo, positivo. E aqui, negativo com positivo, negativo. Tá legal? Bom, aí agora vamos fazer os limites. Então agora eu tenho que fazer os limites nesses pontos aqui, pela direita e pela esquerda, e depois tem que fazer infinito menos infinito, tá? Então vamos tentar apertar aqui para caber. Então eu vou começar, tanto faz, vou botar menos 1 pela esquerda. Tá, quanto vai dar, ó? Menos 1 pela esquerda, certo? Vou botar logo aqui todos, porque todos vão ser um raciocínio parecido, tá? Depois eu tenho que fazer 1 pela esquerda. E 1 pela direita, tá beleza? Tá? Então, olha só, aqui, vamos olhar para esse, que os outros todos vão ser parecidos, tá? O que eu vou fazer? Quando esse aqui se aproxima de menos 1, o de cima se aproxima de menos 1 mesmo, concorda? Tá? Que é o próprio x, quando o x se aproxima de menos 1, é menos 1 mesmo. E o de baixo vai se aproximar de quanto? 0.
Então, quando eu tenho algum número dividido por zero, isso vai tender para quando? Infinito. Beleza? Certo? Só não vai ser isso direto quando for 0 sobre 0. Porque aí, quando for 0 sobre 0, o que acontece? O numerador está puxando a fração para ficar perto de 0 e o denominador... Quer dizer, o numerador está puxando a fração para ficar pequena e o denominador está puxando a fração para ficar grande. Então ganha quem puxar com mais força, basicamente. Mas aqui não é esse o caso. Aqui o numerador está puxando a fração para ficar perto de 1, menos 1 no caso, poderia ser qualquer número, e o denominador de baixo está puxando a fração para ficar perto de 0. Então já vai ser infinito. E o mesmo raciocínio vale para todos esses aqui. Eu vou ter sempre algum número diferente de 0 dividido por 0. Quando for assim, eu posso tacar direto o infinito, por causa daquele raciocínio que eu já expliquei aqui algumas vezes, beleza? O que é dividir por um número muito perto de 0 é a mesma coisa que multiplicar por um número muito grande. Então isso vai tender a crescer indefinidamente. Então, nesses todos aqui, eu já posso colocar infinito. Só tem que ver se é mais ou menos infinito. Então, eu posso ver direto por aqui, ou posso ver por aqui também, que aqui eu já fiz esse raciocínio, tá? Beleza? Então, vamos ver. Menos 1 pela esquerda. No menos 1 pela esquerda, a função está positiva ou negativa? Negativa. Então, aqui vai ser menos infinito. Menos 1 pela direita, ela vai estar o quê? Positiva. 1 pela esquerda, ela vai estar o quê? Negativa e aqui positiva. Tá de boa? Certo? Bom, agora vamos calcular o limite quando x tende a infinito e mais infinito, certo? Reparem que vai ser o contrário desse aqui, porque nesse exemplo anterior, o contrário é no seguinte sentido: aqui eu tinha numerador de grau 2 e denominador de grau 1, tá? Então, a fração ficava grande, porque o numerador fica muito maior que o denominador, tá? Aqui eu vou ter, ó, numerador de grau 1 e denominador de grau 2. Então, que fração é essa? Eu vou ter um denominador muito maior que o numerador. Tranquilo? Repara, o numerador pode ser 1000, mas o denominador vai ser tipo 1 milhão. Então uma fração desse tipo é uma fração grande ou pequena? Pequena. Então o que vai acontecer? O limite, quando x tende a mais infinito, vai dar quanto isso aqui então? 0. E o limite quando x tende a menos infinito, vou botar aqui, também vai dar 0, beleza? Certo? Eu vou escrever aqui para ter mais espaço para desenhar um gráfico. Vai dar 0, beleza? Certo? Agora a gente tem que aqui, tá? Então agora eu vou juntar tudo isso para desenhar um gráfico. Certo? Então eu já vou marcar essas duas aqui. No menos 1 e mais 1, que são assíntotas verticais, porque é onde ela tende a infinito, tá vendo? Beleza? No menos 1 e mais 1, ela vai tender a infinito pela direita e pela esquerda. Tranquilo? É seu? Beleza, pessoal? Então agora, repara só, nós temos 6 informações de limite. Eu tenho que ver o que cada um me diz e ir juntando. Pode começar por qualquer um. Qual vocês querem começar? Escolha um aí.
Eduardo. Negativo. Mas qual deles? Esse. O primeiro, Esse aqui? Então, olha o que esse primeiro me diz. Quando x tende a menos 1 pela esquerda, y tende a menos infinito. Menos 1 pela esquerda é que região? É isso aqui, ó. Certo? Menos 1 pela esquerda, beleza? É pertinho do 1 do lado esquerdo. Beleza? Então vai tender a quanto? Menos infinito. Menos infinito é o quê? Para baixo. Então ele vai ficar assim. Entendeu? Agora o próximo. o negativo pela Esse aqui. Menos 1 pela direita. Então, menos 1 pela direita, mais infinito. Então, em vez de vir para cá, menos 1 pela direita está aqui, ó. Beleza? Certo? Ele vai para lá. Certo? Aí já vou pegar esse aqui. 1 pela esquerda, ó. 1 pela esquerda, ele vai para menos infinito. Então, 1 pela esquerda, ele vai fazer assim, ó. Tá vendo? Beleza? E 1 pela direita, e aqui eu esqueci de escrever pela direita. E 1 pela direita, ele vai para mais infinito. Tá beleza? Certo? Então, 1 pela direita, mais infinito está indo para lá, menos infinito está indo para cá. Certo? Tranquilo? Agora eu vou olhar para esses dois que faltam, ó. Quando x tende a mais infinito, e também quando x tende a menos infinito, a função vai tender a zero. Tender a zero é como? É tender a y igual a zero. Então ela vai tender a fazer isso. Certo? E aqui ela vai tender a fazer isso, só que aqui ela está negativa. Eu tenho que olhar também junto o quadro de sinais, entendeu? Então, juntando isso, o gráfico vai ficar assim, ó. Beleza? Fica esse gráfico. Repara que está respeitando o quadro de sinais, ó. Porque entre menos 1 e 0 está positivo. Entre 0 e 1 está negativo. Vamos desenhar aqui. E aí, curtiu? Vamos lá. Então, y igual a x sobre... Tem um sobre ali, tem uma barra. Atenção, é muito. Como é que é x2 menos 1? Beleza? Tranquilo, pessoal? Deixa eu ver que horas são. Eu não sabia que dava para escrever a função mais de 2 pedaços assim. É porque Como é que é essa que tem com zoom? com zoom ela vai ficar parecida com zero, ó. Porque ela tende a zero no infinito. Ah, sim. Entendeu? Calma aí. Tá vendo lá? Porque no infinito ela tende a zero. Então essa brincadeira dos zooms é muito legal, tá? Vou aproveitar que vocês perguntaram isso. Ainda tem um tempinho de aula. Falar o seguinte, posso apagar isso aí tudo? Sim. Para cá, assim. Sim. Exatamente. É porque quando você vai dando zoom, aquilo vai te colando assim, vai ficar muito próximo do eixo Y, entendeu? Porque essa parte dela vai para cima, tudo acontece entre menos 1 e 1, entendeu? Então quando vai dando zoom, você vai ficando, quer falar, amigo? Não. Beleza? Posso apagar tudo? Tá.
Entendeu? Ó, quando x tende a infinito, ela tende a zero. Poderia aparecer uma reta vertical ali também. Só que não aparece. Aqui ainda aparece um pouco, tá vendo? Porque aqui no meio ela está tendendo a infinito, e aqui ela está tendendo a zero. É porque quanto maior o x, entendeu? crescendo o x, mais perto ela fica do eixo x. Ela fica do zero no y. Tá? Ela vai chegando perto, mas não pode. Esse gráfico aí, por exemplo, pedindo pra gente ver daí qual é o limite aí. Desenhar Pode os ser, assim. pode É uma ter. coisa que geralmente acontece. Não, mas eu faço isso. Posso apagar esse Fabrício, entendeu? Não tirem foto aí. Professor, se tiver dois números que fogem do domínio, são 3 retas? 3. Porque a outra no infinito. Entendeu? É só para o outro. Pode, Fabrício. Pode, pessoal. Olha só, essa brincadeira de dar zoom, eu gosto muito dessa brincadeira, tá? Então, olha só, no exercício anterior, a gente olhou para esse aqui, ó. E a gente viu que isso fica parecido com x. Tranquilo? Certo? Agora, se eu colocar esse aqui, ó, que não está na lista, por exemplo, vocês acham que quando eu der zoom out, isso vai ficar parecendo o quê? Não. Vamos botar. Posso apagar esse aqui? Tem coisa que faz muito sentido. Esse aqui. Mas é que eu joguei, a gente não fez essa análise todo o sinal, blá 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 blá. Só estou jogando no GeoGebra para ver o que quando eu der zoom out, o que isso vai aparecer. Estão vendo aí? Beleza? Por que acontece isso? Porque para valores muito grandes, isso fica próximo de quem? Então é essa aproximação que a gente está visualizando aqui. Beleza? Aí ficou 2, professor. Não está certo. Não, aqui é 3. Aqui é 2x3 ou 2x3? Era 3, né? Porque parece Ah, tá, não. Aqui é 2. Não, é. O 3 está aparecendo. 3 está É. Parecia muito. Beleza? essa divisão aí é fica depois porque o x É porque, olha só, eu tenho uma coisa que cresce numa taxa de grau 3 dividido por uma coisa que cresce numa taxa de grau 1. Então, vai crescer numa taxa de grau 2. É isso que eu estou visualizando aqui. Beleza? Certo? Bom. Agora, e aí, legal esse aí? Sim, então olha só. A gente está brincando de dar zoom out, que é olhar de longe. Amanhã a gente vai fazer a brincadeira. Calma que não acaba a aula não, vou só fazer mais uma coisinha aqui. Amanhã a gente vai fazer a brincadeira inversa. Quer dizer, a gente vai dar zoom in. A gente vai olhar, a gente está olhando no telescópio. Amanhã a gente vai olhar no microscópio. A gente vai dar zoom in. Quando a gente der zoom in, o que a gente vai ver? A gente vai ver onde a função cresce mais rápido ou cresce mais devagar. A gente vai ver onde a função é mais inclinada e menos inclinada. E isso vai nos levar a calcular finalmente as derivadas. A gente pode começar a fazer isso amanhã, tá? Mas antes,
Então amanhã a gente pode começar a falar de derivada, beleza? Ele vai ter gráfico. Mas tem também que eu não esqueci, Ele falou que vai ter quer dizer, eu tinha esquecido, depois eu me lembrei, que é outras bases, tá? Que é da lista 2 e eu esqueci de fazer. Escrever números na base 7. É mesmo. Vamos fazer isso também, que tá na outra lista. Como que a gente vai fazer para dar o zoom se na outra sala não tem projetor? E é verdade. Tinha esquecido disso. Foi a Luísa que lembrou. Hã? A Luísa que lembrou. Bem lembrado. Amanhã você pode dar uma introdução à derivada para a próxima aula você se aprofundar mais e poder dar os Posso, mas É que a depois próxima terminar aula é o o- trabalho, né? Hã? A próxima aula é o trabalho. Não é terça, A próxima aula eu trabalho. Mas isso é a aula inteira também. Entendeu? Mas eu já sei, na próxima, amanhã, eu vou. Depois eu mando mensagem para vocês. A gente vai. A gente pode ter aula no laboratório aqui. É porque também a gente não sabe a situação da água, né? Também tem isso. Porque é o seguinte, esse Se negócio da tiver que água. ser online, aí dá pra, se tiver que ser online, dá pra fazer. Se tiver o quê? Se tiver que ser online, dá pra fazer. Sim. Porque esse negócio da água é o seguinte. Que é ruim, mas pra Quando isso é faltar bom. um dia, eu acho que é de boa. Mas no segundo dia já começa a ficar precário. Fica muito precário. Então vamos ver. Hoje já não Mas tá. qualquer coisa a gente vai ter aula online amanhã. Qual é a aula que vocês têm antes? Então tem que combinar com Uma vez eles. que ele deu aula online também, eu não sei. Hã? Teve uma vez que ele deu aula online pra gente também. Aí se por acaso os dois dessem online, seria. Então, vamos ver de manhã e a gente vai saber se a aula voltou ou não. Mas se a aula for presencial, a gente pode ter aula aqui no laboratório, porque aí vocês podem ficar no computador, também é legal, tá? Mas vamos lá, só antes de acabar, posso apagar aqui? Ó, Eu vou falar um pouco sobre a questão dessa lista, que é a última, que é para identificar quando uma coisa é uma indeterminação ou não, tá? Mas eu só quero dizer uma coisa que é importante. Eu vou falar um pouco agora sobre indeterminações. Só que a gente está falando de indeterminações no sentido analítico. Quando a gente fala isso, é no sentido dos limites, tá? No sentido infinitesimal, que é esse sentido do infinito, do limite, beleza? No sentido algébrico, isso tudo que eu vou colocar é indeterminado, beleza? Então, no sentido analítico, como é que eu determino se uma coisa é indeterminada ou não? Eu tenho que pensar assim: os termos envolvidos estão brigando ou concordando? É isso que eu tenho que pensar, tá beleza? Então, por exemplo, se eu colocar assim, ó, 1 sobre infinito. 1 sobre infinito, o básico é pensar o seguinte, vejam bem. Uma fração, uma fração com numerador grande, se o numerador é grande, o numerador é o de cima, isso puxa a fração para ficar grande. Se o numerador é pequeno, isso puxa a fração para ficar pequena, tá? Agora, se o denominador, que é o de baixo, é grande, isso puxa a fração para ficar pequena. Se o denominador é pequeno, isso puxa a fração para ficar grande. Beleza? Certo? Então, se eu escrever assim, ó, certo? Esses estão brigando ou concordando? Esse aqui está brigando ou concordando? Concordando, porque o numerador está parado e o denominador está puxando a fração para ficar o quê? Pequeno. Então isso aqui é 0.
Beleza? Tranquilo? Agora, esse aqui, eles estão brigando ou concordando? Brigando, porque o numerador está puxando a fração para ficar grande e o denominador está puxando a fração para ficar pequena. Então, isso aqui é indeterminado. E isso aqui é o quê? Indeterminado também, tá? Porque aqui o numerador está puxando a fração para ficar pequena e o denominador está puxando a fração para ficar grande. Tá beleza? Tá? Agora, só algumas observações. O que isso quer dizer? Aí eu vou dizer outras indeterminações que tem aí, tá? O que isso quer dizer? Primeiro, é muito importante que a gente entenda o que isso quer dizer, tá? Então, como eu disse, eu não estou escrevendo nada disso aqui no sentido algébrico, beleza? No sentido algébrico, assim, de fazer uma conta mesmo. Isso aqui não são contas, porque infinito não é um número. No sentido algébrico, isso é tudo indeterminado. Tá beleza? Vou botar até outro aqui, ó. Esse 1 sobre 0. 1 sobre 0 é o quê? 1 sobre 0 é o quê? Não. Não é determinado, porque o denominador o numerador está parado e o denominador infinito. Então isso aqui é infinito. Pode ser mais ou menos infinito, tá? Depende do sinal. Isso aqui é infinito, tá? Agora, algebricamente, isso também é indeterminado, porque algebricamente não existe 1 sobre 0. Beleza? Então, quando eu escrevo isso aqui, no sentido do limite, o que eu quero dizer? Eu quero dizer que eu tenho um quociente de duas frações, beleza? Certo? A de cima está tendendo a 1 e a de baixo está tendendo a 0. Quando isso acontece, a fração tende a infinito, que pode ser mais ou menos infinito, beleza? Tranquilo? Então, no sentido analítico, que é o sentido do limite, isso aqui não é indeterminado, porque quaisquer que sejam as frações, a fração quaisquer, isso sempre vai dar infinito. Vai dar infinito, quer dizer, vai tender a infinito. Beleza? Agora, isso aqui, por que é indeterminado? De novo, como eu falei agora há pouco, indeterminado não é a resposta, tá? Indeterminado quer dizer que você ainda não determinou. Mas por que eu digo que é indeterminado? Porque esse caso aqui depende do caso. Diferente desse aqui. Esse aqui não depende do caso. Esse vai dar sempre 0, esse vai dar sempre infinito. Agora esse aqui não. Beleza? Certo? Por exemplo, vamos olhar esse aqui, ó. Se eu tiver esse aqui, limite, quando x tende a infinito, de x2 sobre x mais 3, por exemplo. Beleza? Então, eu estou dentro dessa situação aqui, concorda? Porque o de cima está tendendo a infinito e o de baixo está tendendo a infinito também. Beleza? Tranquilo? Agora, então, eles estão brigando, porque o de cima está tendendo tá puxando a fração para ficar grande e o de baixo está puxando a fração para ficar pequena. Agora, quem puxa com mais força? O de cima. Então, isso aqui vai dar infinito. Beleza? Agora, se eu tivesse ao contrário, se eu tivesse isso aqui, ó, x, vou botar até assim, 2x menos 5 sobre x2 mais 1. É o mesmo caso desse aqui. Esse aqui tende a infinito, esse aqui também tende a infinito, beleza? Só que aqui, quem está puxando com mais força? O de baixo. Então, qual é o resultado? 0. Beleza? Tranquilo? Tá? Então, é isso que quer dizer que esse caso é indeterminado. Quer dizer o seguinte, que quando eu tenho um quociente de duas frações
e as duas tendem a infinito, a resposta depende do caso. Beleza? Tranquilo, pessoal? Tá? Fez sentido? Isso. Beleza? Então acho que é aí. Depois vocês podem olhar essa questão 24 e tem os outros casos de determinação, né? Que na verdade só faltou. Depois vocês olham. Fala. Pode só falar sobre esses porque eu não peguei isso aí, porque é determinado. Se zero, mesmo que os dois sejam 0 sobre 0, ainda é lugar parado, né? Não, porque zero não é. Porque 0 sobre 0, quando eu tenho um denominador perto de 0, porque isso aí não é 0, é tendendo a 0. Quando eu tenho um denominador perto de 0, a fração tende a ficar grande. Então, o numerador está fazendo a fração ficar pequena, o denominador está fazendo a fração ficar grande. Então, por isso que é indeterminado, também depende do caso, entendeu? Professor, isso só vale quando você está aplicando o limite, né? Só vale quando está aplicando o limite. O limite é só determinado mesmo. Isso que eu quero dizer com o sentido algébrico e o sentido analítico. Entendeu? Porque isso aqui não é uma divisão, entendeu? Isso é uma operação com limites, entendeu? Algebricamente é tudo indeterminado, entendeu? Algebricamente é isso que ele falou. Se fosse fazer uma conta também, mas não existe 0 sobre 0. Não existe nem 1 sobre 0, entendeu? Beleza? Então é isso, Pablo. O ciente ali que ele está só tendendo a 0. Está tendendo a 0, exatamente. Só que não está ficando cada vez mais perto do 0. Quer dizer que ele é 0. Não. Porque não é ele que é 0, o limite que é 0. Entendeu? Beleza?